Eu quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, melhorou, amém? Não vou me demorar, não se preocupe, daqui a pouco você vai estar em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Aleluia. Capítulo 6, versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haveres feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofo. Farás comprimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e de 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor chegou um determinado tempo em que o próprio Deus agora decide destruir aquilo que Ele mesmo havia criado. E por que Deus tomou a decisão de destruir a sua criação? De observar que agora Deus vai destruir até mesmo aqueles que não têm nada a ver
com o que estava acontecendo, com aquilo que veio lhe provocar ira. Porque quando ele decide destruir o homem, ele também decide acabar com toda a sua criação. Por conta da maldade, por conta da violência do homem, que havia se multiplicado na terra, ao ponto de Deus encontrar simplesmente em Noé uma única família de várias famílias que viviam e que habitavam na terra. Só existia uma família que andava na presença de Deus, ao ponto de Deus rejeitar toda a humanidade e salvar simplesmente aqueles que estavam andando com Ele. E nós vamos observar que nos dias de hoje, para a minha vida e para a sua vida, não será diferente. Deus só vai salvar para si aqueles que estiverem andando com Ele. Se você estiver andando com Deus, se a sua casa, se a sua família estiver andando com Deus, Ele vai salvar. Ele vai criar uma maneira de salvar toda a sua casa. Mas porém, se você não estiver disposto a andar com Deus, infelizmente, você vai ficar de fora do projeto de Deus. Esse projeto é a segunda arca, que já está pronta. A proclamação da segunda arca já foi liberada sobre a face da terra. A Bíblia diz que quando Deus chamou Noé, instruiu a ele como ele deveria fazer, como ele deveria construir aquela arca. Porque se ele não construísse da maneira que Deus estava indicando, ele também não conseguiria se salvar. Não é diferente com a minha vida e com a sua. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos da parte do nosso Deus a instrução de como devemos construir a nossa arca, a nossa vida, a partir do momento que você tem um encontro com Ele, para que você seja salvo no momento em que o dilúvio vier. E quem é o dilúvio? O que é o dilúvio que vai vir ainda sobre a face da terra? Não será mais uma abundância de água que virá inundar a terra, mas será o próprio Senhor Jesus Cristo que vai voltar para buscar aqueles que estão andando com Ele. Então nesta noite eu quero chamar a sua atenção para que você possa refletir por um pequeno instante. Primeiro, como é que você está preparando a sua arca? Se é que você já começou realmente a sua construção. Se você não começou a sua construção ainda, por que você não começou? Você se encontra como aquelas pessoas que não acreditavam na pregação de Noé? Ou você, quando lê a Bíblia, você acha alguma diferença do que ela nos relata, do que acontecia naqueles tempos, que é o que acontece nos dias de hoje, na atualidade? Quando nós lemos acerca da violência que a Bíblia nos relata que havia nos tempos de Noé, a maldade, o pecado da humanidade, se você analisar, existe alguma diferença hoje? Quando você liga a sua televisão em um noticiário, o que é que você vê? Não são notícias de muitas tragédias provocadas pelo homem? Deus, ao avistar Noé andando em sua presença,
vai conversar com ele, que agora chegou o tempo em que ele estava decidido a acabar com toda a humanidade. Mas ele diz para Noé que ele resolveu salvar a ele e a sua família. Instrui ele a construir uma arca, fazer nela andares, alto, baixo, segundo, terceiro andar. Não foi simplesmente uma arca, foi uma imensidão de um navio naquela época, que Deus havia ordenado para que Noé construísse. No meio do nada, longe do mar, porque Deus iria trazer as águas até ali naquela arca. E Noé simplesmente obedeceu, porque quem anda com Deus não está disposto a questionar os projetos de Deus, simplesmente ele obedece. Mas no dia de hoje tem sido diferente. O homem quer questionar os projetos de Deus e não quer obedecer. E muitas das vezes usando a própria palavra de Deus para o seu bem-estar, contradizendo aquilo que Deus está falando e trazendo para aquilo que ele quer viver, e vivendo do seu próprio jeito, da sua maneira, e achando que do jeito que ele está vivendo, da maneira que ele está construindo a sua arca, vai ser salvo. Mas imagine aqui você, se Noé não tivesse recebido a instrução de Deus para que ele abetumasse toda aquela arca. Para quê? Para evitar a penetração da água no momento em que a chuva caísse. É a mesma coisa quando eu e você vivemos de uma maneira que não procuramos proteger a nossa vida da contaminação deste mundo. Para que nós não sejamos arrastados com ele. Aqui eu acabei observando algo muito interessante. Porque quando a Bíblia nos relata lá na história de Ló, quando estava vivendo lá na cidade de Sodoma e Gomorra, as suas filhas estavam compromissadas. E quando ele foi anunciar para os seus genros, eles não acreditaram e não foram com Ló. Mas aqui os filhos de Noé agora também já têm compromisso. E o interessante que eu observo é que elas não vão questionar. É porque quando os filhos de Noé escolheram para si esposa, elas estavam dispostas a viver os mesmos propósitos que eles estavam vivendo, obedecer ao mesmo Deus do seu pai. Os filhos de Noé viviam em obediência à palavra de Deus, conforme toda a instrução que estavam recebendo no seu crescimento de seu pai. Como é a palavra de Deus, ela nos ensina que nós, pai, devemos instruir o nosso filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele venha a ser moço, ele não venha se desviar. Aí eu fiquei observando, porque como é para uma pessoa que hoje aceita a palavra de Deus, já numa idade avançada, com filhos criados, é mais difícil de você agora convencer o seu filho que você está certo no momento e que a maneira que você estava vivendo, você estava errado. Mas outra coisa diferente é quando você tem um conhecimento da palavra de Deus e você pega o seu filho nos braços, traz o altar, apresenta ele a Deus. Porque quando você traz aqui para poder apresentar, você está dizendo que ele pertence ao Senhor. Mas a sua maneira de viver não condiz com isso. Seu filho vai crescendo e você não procura corrigir ele no caminho, na presença de Deus.
E no dia que o dilúvio chegar, ele vai estar dentro da arca contigo ou vai estar do lado de fora? Aqui eu estou fazendo esse questionamento para os pais que têm filhos nascidos no Evangelho. Não vou cobrar daqueles que, após o crescimento, depois já de muitos anos vivendo na prática do pecado no mundão, mas nós que temos filhos, que quando eles nasceram, seu papai, sua mamãe já é serva de Deus. Como está a tua instrução hoje para o teu filho, para a tua filha? Para que quando ele se tornar jovem, adolescente, ele permaneça na presença de Deus. Para que ele não resolva fugir para a corrupção deste mundo, para as práticas do pecado. Como tem sido? Na tua casa é você, pai, que manda a ação dos teus filhos. Realmente os seus filhos fazem em casa aquilo que vocês determinam, ou eles fazem o que querem? Porque para poder lhe obedecer, primeiro você tem que começar a puxar sempre na risca, chamando, não deixando fazer simplesmente aquilo que eles querem. Porque nos dias de hoje, na atualidade, se o menino chora, a mãe pega o celular para ele e bota ele para assistir. E quando ela não dá o celular, ele vai chorar, vai se jogar no chão, porque ela não deu o celular. Mas ela prefere dar o celular porque ela quer fazer a vontade do filho e não quer ver ele chorar, ao invés de corrigi-lo e fazê-lo entender que não é da maneira que ele quer, que quem manda é o papai e quem manda é a mamãe. Mas muitas das vezes não tem sido desse jeito. Por que eu estou falando isso, meus amados? Porque quando Deus falou com Noé, Noé agora foi anunciar para sua família. Seus filhos agora têm esposa, mas nenhuma decidiu a sair desacreditando. E como vai ser os nossos filhos lá na frente? Vão permanecer acreditando na palavra de Deus? Ou vão achar que o mundo tem coisas melhores para oferecer? Quais são os exemplos de pai, de mãe que nós estamos passando para os nossos filhos dentro do nosso lar? A salvação é algo muito sério, que não haverá segunda chance. Depois que o homem morre, segue-se o juízo. E Noé foi um dos maiores pregadores, porque o mesmo conseguiu salvar toda a sua casa, toda a sua família. Mas sabe o que muitas das vezes acontece? É o que o comportamento do pai, da mãe, do marido, da esposa, muitas das vezes não condiz com aquilo que ele se apresenta a ser na igreja. Porque na igreja ele é o homem de Deus, ela é a mulher de Deus. Mas em casa não é da mesma maneira. E você acha que o filho, a sua filha não observa isso? Cresceram no meio de tanta maldade que é vista na atualidade. Se Deus decidir um dia acabar com toda a raça humana, porque a maldade, o pecado, a violência havia se multiplicado, quanto tempo você acha que falta para que Deus ele faça isso? Porque nos dias atuais é o que nós mais vemos. Semana passada eu estava aqui na sexta-feira, quando o pastor estava falando a respeito do filho que matou o próprio pai de facão, e sendo que o filho já tinha matado a mãe. E quem tirou o filho da prisão? O próprio pai.
e muitas das vezes acobertando um erro. Se ele tivesse deixado ele preso para pagar pelo crime que ele cometeu, para ele aprender, ele estaria vivo até hoje. E muitas das vezes o filho comete um erro e o pai quer passar, a mãe quer passar a mão pela cabeça, porque é seu sangue, é seu filho. E não pode ser assim. Não pode ser assim. É por isso que a maldade tem sido multiplicada. E aonde é que nós vamos parar? Então eu e você temos que ser o provedor da salvação da nossa casa, do nosso lar. Observe o que foi que Josué falou para o povo: vocês podem escolher a quem vocês quiserem servir, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, nós iremos servir ao Senhor. Então não vai adiantar se nós viemos para os cultos de terça, quarta, sexta e domingo e não tivermos construindo a nossa arca da maneira correta, conforme Deus nos instruiu. Porque vai chegar um tempo que você pensar que vai conseguir atravessar o mar e ela vai começar a se desmanchar. E quando ela se desmanchar no meio do mar, para onde você vai? Você pode até saber nadar, mas de repente você vai se cansar e não ter outro jeito a não ser se afogar. É por isso que a arca ela precisa ser construída conforme a instrução do nosso Deus. Aquele que é puro, purifique-se mais. Se você é santo diante de Deus, se você é homem, mulher de Deus que tem intimidade com Deus, continue buscando. Se você tem orado, continue orando. Porque a oração, ela vai te fortalecer diariamente e vai te aproximar cada vez mais de Deus. Porque se não for dessa maneira, meus amados, infelizmente, nós vamos perecer no pecado. Nós vamos perecer na prática do pecado. E você acha que é difícil o homem estar no pecado, a mulher estar no pecado? A Bíblia diz para mim e para você que aquele que fazer o seu irmão irar-se é homicida. E os homicidas herdarão o reino do céu. E agora? Se você simplesmente provocou a ira do teu irmão, você é homicida perante Deus. E agora? Qual é a maneira para poder evitar situações como essa? Buscando o amor de Deus diariamente para a minha vida. Os dons do Espírito Santo. Sem eles, a qualquer instante, eu estou acabado. Não existe outra maneira. Para eu e você tropeçarmos e ficarmos de fora, é questão de segundo. Lá no livro de Mateus capítulo 25 vai dizer que após o noivo chegar e pegar as 5 que estavam preparadas, as outras 5 que foram comprar o azeite chegaram mais tarde batendo na porta. A porta já estava fechada e ela estava dizendo de fora: deixa-nos entrar. Mas ele estava dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas aí talvez você possa dizer: eu estava na igreja todos os dias, eu não faltava um culto, eu não faltava um evangelismo. Mas só ia para o evangelismo se fosse cobrado. Só ia para o evangelismo para mostrar para o pastor que estava evangelizando. Faltava amor no coração para evangelizar. Mas você achou que indo tipo por uma obrigação, você estava fazendo alguma coisa para Deus.
quando na verdade não estava. Noé anunciou para todo aquele povo que Deus iria destruir a terra com o dilúvio. Deus ainda disse para Noé quantos dias iria fazer chover sobre a face da terra. Seria 40 dias de chuva, 150 dias após cessar a chuva, é que as águas começam a baixar. Não havia mais possibilidade alguma de ter alguém sobrevivente. Só se salvou quem estava dentro da arca. Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. E se eu vou e vou vos preparar lugar, é porque voltarei outra vez e vos levarei para ficar comigo. Então Jesus, ele deixou um conselho para mim e para você. Ele deixou um aviso que ele iria, mas iria voltar. Ele só não avisou o dia e nem a hora. Mas tem alguns ousados aí que tem dito: desde quando eu nasci eu vejo dizer que Jesus vai voltar. Mas se morrer amanhã? E aí agora vai seguir esse juízo. Está preparado para se encontrar com Deus? O que é que você tem em suas mãos para apresentar a Ele? Como é que se encontra as suas vestes? Será que está realmente preparado para poder entrar, para participar da Santa Ceia? Que nem eu falei para a amada igreja nesse domingo lá. Vocês que não estão ceando, se vocês não estão ceando, vocês também não podem entrar no céu. Porque Jesus disse que a Santa Ceia seria um memorial diante dele. Fazei isto sempre em memória de mim. Jesus, quando se assentou com seus discípulos para tomar a Santa Ceia, ele diz: não beberei do fruto da vide, até que beberei outra vez com vós no reino do meu Pai. Então haverá uma mesa, haverá uma ceia para aqueles que entrarem, mas para aqueles que ficarem de fora não. Então, se vocês não estão ceando, procura consertar o que está impedindo de vocês ceiar. Porque se vocês não estão ceando, também não é possível entrar no céu. Porque quando você está ceando, você está dizendo que você tem comunhão com Deus. Se você não está ceando, você está dizendo que você não tem comunhão com Ele. E se você não tem comunhão com Deus, é impossível você ser salvo. Porque para você ser salvo, é preciso estar nele e Ele em você. Aí eu falei para a igreja: aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas isso aqui é a instrução de Cristo para a igreja dele, para fazer sempre em sua memória, até que ele venha. E tem pessoas que vêm para a igreja 1 ano, 2 anos, chega o dia de Santa Ceia, às vezes se esconde em casa, com vergonha, mas não procura consertar a vida com Deus para poder estar participando daquele momento. Porque o mais importante, o maior tesouro que você pode levar dessa vida é a salvação da tua vida. E você não poderá culpar ninguém. Você é o único responsável pela sua salvação.
Simplesmente a única coisa que eu e você precisamos fazer é obedecer a palavra de Deus, nada mais. Noé construiu a arca, anunciou por quase 100 anos, ele anunciando, até que Deus diz: ei Noé, prepara aí os alimentos, coloca para dentro da arca, porque daqui a 7 dias eu farei chover sobre a terra. Noé ainda foi avisado do dia que a chuva iria cair. Eu e você não seremos avisados do dia que Jesus vai voltar, para você querer se consertar de alguma coisa que está faltando. Não haverá tempo não, irmão. Não terá tempo. Às vezes, olha, ontem eu estava observando uma coisa, a prática de fazer o erro, um dia você é pego. Aquele retorno ali que tem na casa, no viaduto. Aí ontem eu saí do trabalho, vai eu para casa, e de cá estou vendo aquele engarrafamento, e não tinha nada na verdade provocando aquele engarrafamento. O que estava provocando engarrafamento é alguns curiosos que estavam vendo o cenário e acabava atrasando o trânsito. Os motoqueiros, em vez de seguir em direção ao pedágio, pegava sentido, quem vinha de Camaçari subia pela contramão. Lá em cima tinha uma viatura, quem subia não tinha como ver. Eles pararam no meio da pista e ficou só aguardando, um atrás do outro, subindo e parando. Olha o prejuízo. O prejuízo incalculável ali para eles, para aqueles que foram pegos. O que é que eu quero comparar com isso? O costume de tanta prática errada, achando que nunca vai ser pego, uma hora você cai. E aí agora é tarde demais. Não tem como chorar mais pelo leite derramado. A nossa salvação é algo precioso que eu e você precisamos defender com a nossa vida se for preciso. Você não pode esquecer disso, que você é crente. Você não pode esquecer a quem você pertence. Paulo ele vai escrever lá no livro de Tessalonicenses, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania não é terrena, ela é celestial, de onde também nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quem espera a Cristo e quem não pertence mais neste mundo, ele deve viver aqui como se não pertencesse a este mundo, porque a sua cidadania não é daqui. Simplesmente nós estamos aqui como forasteiro, como peregrino de passagem. Peregrino ele não tem, ele simplesmente está um viajante. Assim somos eu e você. Estamos simplesmente caminhando em direção à nossa salvação. E não podemos esquecer disso um sequer segundo. No dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta, a Bíblia ela vai dizer para mim e para você que Deus agora, o mesmo também, ele vem travar a porta por fora. Tudo verdadinho, tudo certinho. Deus faz cair a chuva sobre a terra. As águas inundaram toda a planície. Os montes foram cobertos. E as águas, aquela arca que estava parada no meio do nada, de repente começa a se mover. Porque as águas chegaram até ela e tiraram ela do lugar. E de repente ela começou a andar. E a chuva caiu por 40 dias e 40 noites. Até que tudo que Deus havia ordenado que seria destruído foi destruído. Quem salvou-se? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras.
Por quê? Porque estavam dentro da arca. Fora, perderam a sua vida e perderam também a sua salvação. Enquanto eu e você estamos aqui, estamos sendo avisados do grande acontecimento que irá acontecer, que será anunciado aos quatro cantos da terra, e depois virá o fim. A palavra do reino será anunciada nos quatro cantos da terra, e depois virá o fim. Aleluia. Glórias a Deus. E eu e você, se esse acontecimento acontecesse hoje, como é que estaria eu e você nesse momento? Noé, ele conseguiu salvar toda a sua família. Não desista de lutar pela sua. Ainda dá tempo. Anuncie a palavra de Deus para aqueles que ainda não aceitaram esta palavra de vida, essa palavra de salvação. Dê testemunho, porque isso é muito importante. O seu testemunho de vida, de quem realmente você é e a quem você pertence. Aonde você for, eu e você somos observados. Já teve dias aqui de eu vim aqui, o pastor me dá a oportunidade de pregar a palavra de Deus aqui. Aí outro dia eu estou com minha esposa em Simões Filho. Aí passou a irmã, Pai Senhor, Pai Senhor, conheço. Ela estava ouvindo sua pregação ali nesse instante, em casa antes de vir. Eu falei, meu Deus, como nós somos observados. Porque é mais fácil vocês conseguir gravar a minha face por mais de uma, se eu vier aqui simplesmente uma vez, do que eu gravar a face de vocês, se vocês vierem aqui uma, duas ou três vezes, principalmente eu. Então nós somos observados. Então muitas das vezes aonde você pensa que não tem ninguém te vendo, que não tem ninguém te olhando, pode ter alguém te observando, dizendo, aquele rapaz lá na igreja é assim, assado, diz que é crente, diz que é obreiro, olha para lá, que situação, viu? E o pastor nem sabe disso, se ele soubesse. Então vamos buscar colocar nossa família dentro da arca, até mesmo instruir nossos filhos, para que quando eles começarem a construir a sua família, eles possam estar dentro da arca conosco, não venham ficar de fora, porque de uma coisa eu tenho certeza, Jesus vai voltar para os seus. Infelizmente o horário já está esgotado. Tomei até um susto quando olhei, mas é isso aí. Precisamos estar dentro da arca, precisamos fazer o impossível para colocar a nossa família dentro da arca, porque nenhum de nós quer ver os nossos entes queridos ficar de fora, porque a maldade do homem tem se multiplicado. Isso é, se não já ultrapassou a de antigamente, dos tempos de Noé. Então a qualquer momento Deus ele pode enviar o seu filho para buscar os seus. Precisamos estar preparados para este grande dia, para este grande momento, este grande acontecimento que vai acontecer na terra. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.